Nesse vídeo eu quero tratar com vocês, com bastante sinceridade, a respeito do desdobramento e da bonificação, e o que eu penso desses eventos societários. Então vem comigo. O momento é adequado para tratar desses dois temas, porque recentemente, em novembro, tivemos uma bonificação da Itaúsa e agora, mais recentemente, tivemos um desdobramento anunciado pelo Banco do Brasil. Antes de dar minha opinião a respeito desses eventos societários, vamos entendê-los brevemente. Começando aqui com o Itaúsa, que no dia 22 de novembro publicou um aviso aos acionistas comunicando um aumento de capital social que foi deliberado pelo seu conselho de administração, e esse aumento de capital social se daria através de bonificações, ou seja, emissão de novas ações. Inicialmente, a empresa traz qual será o valor do seu aumento de capital: 8,8 bilhões, mediante a capitalização de reserva de lucros, que é um item obrigatório do patrimônio líquido para uma empresa sociedade anônima, especialmente aquela que está negociada na Bolsa de Valores, que possui capital aberto a investidores. Obviamente que com o aumento o capital social se altera, ele aumenta. E como que se dá essa transferência da reserva de lucros para o capital social? Mediante a bonificação. A empresa emite novas ações e entrega gratuitamente aos seus respectivos acionistas. Muito embora essas ações sejam enviadas de forma gratuita aos seus acionistas, existe ali uma obrigatoriedade de se informar um custo das ações bonificadas. No caso da Itaúsa, foi de R$ 17,91. E aí vem um detalhe: como as ações de Itaúsa hoje custam no mercado abaixo de R$ 10, isso vai ocasionar na prática um aumento do seu preço médio, porque agora você tem mais ações, só que com um preço médio por conta do custo das ações bonificadas maior. Isso é bom ou ruim? Nesse caso, é até bom, porque quanto maior o seu preço médio, menor será o imposto de renda que você pagará no futuro ao vender as ações que você possui quando estiver ali na fase de viver de renda ou em virtude de um evento extraordinário que o faça ter que vender ações. Não importa. O importante é que existe uma vantagem tributária aqui. Por outro lado, existem ocasiões em que a bonificação abaixa o seu preço médio, então fica pior. Então acaba sendo algo aleatório, que pega o acionista, o investidor, de surpresa. Ele não sabe quando a bonificação vai aumentar seu preço médio ou vai diminuir o seu preço médio. Então essa imprevisibilidade já é um ponto negativo que eu trago aqui para vocês em relação às bonificações. E aqui, a bonificação pode ser de 5%, 10%, 20%, como já fez o Bradesco no passado. E aqui no caso, foi de 5%, ou seja, a cada 100 ações, você recebeu 5 ações de Itaúsa. E na prática, como que funciona esse evento societário? Quando você busca em demonstrativos contábeis da empresa na qual você investe, você tem um demonstrativo, um dos principais, que é o balanço patrimonial. E aqui peguei da Itaúsa. E aí você vai aqui no item patrimônio líquido, capital próprio, capital dos acionistas. E dentro do patrimônio líquido você tem aqui alguns itens contábeis, entre eles capital social, reserva de lucros. O que acaba acontecendo na bonificação? Eu simplesmente transfiro da reserva de lucros, o valor que aqui consta, para o capital social. É uma mera troca de contas. Não há aqui nenhuma geração de valor ao acionista, só se está trocando contas. E você poderia se perguntar, e por que a empresa faz isso? Qual é a finalidade? Remunerar o acionista? A minha visão hoje, após muito refletir sobre a bonificação, não é de remunerar o acionista. A verdade é que esse artifício utilizado pela empresa serve apenas para engordar o capital social que já está dentro do patrimônio líquido, e engordar o capital social, ele serve muito mais para você, como empresa, conseguir capital de terceiros a um custo mais baixo. Como assim? Veja, se hoje você for, como empresário, pequeno empreendedor, buscar um empréstimo ou um financiamento em uma instituição financeira, ela, muito provavelmente, vai analisar o capital social da sua empresa para avaliar se há uma solidez financeira que justifique aquele empréstimo ou financiamento a ser concedido. Então, aqui a estratégia é a mesma. A empresa engorda seu capital social para conseguir capital de terceiros a um custo mais baixo, porque quanto maior o capital social, teoricamente menor o risco daquela empresa. Então, essa é a finalidade de engordar o capital social através de aumento de capital via bonificações. Não se gera nenhum valor para o acionista, mas sim, teoricamente, para a empresa, mas nenhuma garantia nesse sentido também. Por isso, não se gera valor ao acionista com bonificação. E ainda fica naquela imprevisibilidade de aumento do preço médio ou queda do preço médio. Além do fato de que, quando você aumenta a base acionária via bonificações,
ocorre o ajuste no preço, então as ações acabam caindo, como era de se esperar. Além do fato de que, se a empresa não tiver uma política de recompra de ações, vai ficar ali havendo uma expansão da base acionária, um capital bem pulverizado. Isso eventualmente pode ser ruim para acionistas que queiram ter uma participação maior na empresa. Então, essa é a minha visão específica para as bonificações. Não bastasse isso, Itaúsa, que é uma holding, tem desconto de holding, tem outras ações do seu portfólio, ela não vem conseguindo entregar um retorno superior ao Itaú. Veja que o retorno histórico de Itaúsa foi de 367%. E veja, é muito difícil de calcular esse retorno porque as bonificações ficam ali manipulando o preço de Itaúsa. Parece que ela nunca sai do lugar, porque a bonificação ou traz o preço para baixo ou para cima, vira uma bagunça. Você não sabe quanto teve de rentabilidade com Itaúsa. Eu sei que é difícil de aceitar essa opinião, mas perceba você que já está com Itaúsa há algum tempo. Já Itaú fica muito mais claro, porque o Itaú não adota essa postura de bonificações. E por mais que pague um dividend yield menor, na prática, olha só o retorno do Itaú nos últimos 10 anos. Então não faz sentido investir em Itaúsa, principalmente por conta das bonificações, que na minha visão tem atrapalhado a obtenção de toda essa rentabilidade bastante interessante advinda com Itaú. 557% em 10 anos deu uma rentabilidade próxima de 20% ao ano, excepcional com Itaú. Já Itaúsa foi bom, mas nem tão bom assim. Portanto, eu não vejo a bonificação como uma forma favorável de remuneração dos acionistas. No passado eu até via, só que melhor refletindo e estudando as empresas que se utilizam desse artifício, só pude concluir que na verdade não é bom para o acionista, apenas para a empresa e quiçá será bom para a empresa, não há garantia nenhuma. Portanto, foco nos dividendos e, obviamente, juros sobre capital próprio e na recompra de ações. O resto das formas de remuneração podem sim ser apenas um bullshit do mercado. Dito isso, vamos tratar aqui a respeito de Banco do Brasil e o desdobramento recentemente anunciado. Relembrando aqui a vocês, fato relevante publicado no dia 8 de dezembro, que foi o último pregão na sexta-feira, o Banco do Brasil surpreendeu a todos, comunicando que o seu conselho de administração, em reunião realizada no dia 7 de dezembro, aprovou o encaminhamento para a Assembleia Geral, ou seja, é a Assembleia Geral de Acionistas que irá decidir se o desdobramento de fato será aprovado, porque o Conselho de Administração aprova a proposta, mas quem aprova definitivamente é a Assembleia Geral de Acionistas, que é o órgão máximo deliberativo de uma companhia na Bolsa de Valores. Então sim, você pode votar contra ou a favor, mas obviamente que o seu voto será insignificante, porque o que importa é a quantidade de ações que você possui para influir em termos de decisão numa companhia. E como a União, que obviamente é favorável a essa proposta e ela detém o controle acionário do Banco do Brasil, então isso aqui vai ser aprovado. E o que significa esse desdobramento ou split de todas as ações do Banco do Brasil, não apenas as que estão em circulação junto a investidores? Então até mesmo as ações que estão detidas pela União serão objeto de desdobramento. E esse desdobramento será de uma nova ação para cada ação emitida, ou seja, vai dobrar o número de ações existente de Banco do Brasil. E hoje, o número de ações do Banco do Brasil, quando você vai aqui em valores detalhados, é de 2,865 milhões 417 mil ações, ou seja, 2,8 bilhões de ações aproximadamente. Isso aqui vai dobrar. Então, em havendo aprovação do desdobramento, você vai dobrar o número de papéis. Simplesmente isso, multiplicar por 2. Vai haver diluição do acionista? Não, porque afinal de contas, se você hoje tem 1.000 ações, eu, por exemplo, tenho 5.000 ações de Banco do Brasil. No pós-desdobramento, você vai ter 10.000 ações, só que o valor será inferior. Cada ação valerá metade do que valia antes do desdobramento. Hoje, uma ação de Banco do Brasil fechou no último pregão a quase R$ 55. Logo, se você dividir por 2, você vai ter uma ação valendo pouco mais de R$ 27. Essa aqui é a ideia do desdobramento. Na prática, não gera valor nenhum, apenas desdobra, corta no meio ações de uma companhia. E por que a empresa faz isso? A intenção declarada do Banco do Brasil foi para gerar mais liquidez aos pequenos investidores, porque uma ação que custa 50 e poucos reais, teoricamente, dificulta o pequeno investidor de comprar ações, principalmente no mercado de lote padrão, onde você tem geralmente preços melhores de negociação do que no mercado de lote fracionário. É claro que para quem tem pouco dinheiro, essa afirmativa é verdadeira, mas a verdade é que quem faz preço na Bolsa de Valores são os grandes fundos, não o investidor pessoa física. O investidor pessoa física é muito pouco representativo nesse sentido. De todo modo, essa é a visão do banco, é a visão do mercado. De fato, gera-se um pouco mais de liquidez, mas não se gera mais valor para a companhia. A companhia não vai valer mais, não deveria, pelo menos racionalmente, valer mais. Na prática, pode valer, pelo seguinte motivo. Veja que a XP
com esse anúncio, recomendou compra de Banco do Brasil com preço-alvo pós-desdobramento de R$ 30,50, ou seja, antes do desdobramento era para o preço-alvo ser de R$ 61 a ação. E aí muitos acabaram me perguntando: Luan, é preferível comprar as ações do Banco do Brasil antes ou depois do desdobramento? Qual seria o momento mais adequado? E, por mais que num primeiro momento possa parecer intuitivo você dizer, não, vou comprar depois, porque aí depois que vai ter uma liquidez maior no papel, na verdade deveria ser antes. Por quê? Porque veja, com o simples anúncio da proposta, XP já recomenda a compra e não à toa as ações do Banco do Brasil, vamos pegar aqui o pregão do dia 8 e puxar qual foi a alta de 1,23%. Ou seja, o Banco do Brasil anuncia desdobramento e acaba subindo no próximo pregão da Bolsa de Valores. Por que isso está acontecendo? Porque na prática as pessoas correm comprar as ações agora, puxam o preço, sei lá, para R$ 60 para no momento do desdobramento cair para 30 e depois eventualmente haver uma correção, como é esperado quando um ativo sobe num ritmo muito desenfreado. Então, a verdade é que se você quer comprar Banco do Brasil, não estou recomendando compra, o momento adequado seria antes do desdobramento ser perfectibilizado. Afinal de contas, no pós é bem provável que o ativo já tenha sido puxado para cima. Assim como, pelo método do dividendo inteligente que o Barsi propõe, é preferível você comprar as ações antes do anúncio de dividendos, quando você mapeia os momentos prováveis em que esse anúncio ocorrerá. Porque se você comprar pós-anúncio, você vai estar pagando mais caro, porque pelo efeito clientela das ações pagadoras de dividendos, quando uma empresa anuncia dividendo, os investidores correm comprar. Quando ela deixa de anunciar dividendo, os investidores correm vender. Então, se ela anunciou dividendo, eles irão comprar, vai haver ali uma maior demanda pelas ações dessa empresa e ela vai acabar subindo consequentemente. Para você evitar essa subida, comprar mais barato e ter um dividend yield maior, você compra antecipadamente, assim como no caso do desdobramento. E o desdobramento, ao contrário do grupamento ou implit, que acaba sendo ruim na maior parte das vezes, porque o mercado bate no papel quando isso acontece, na prática pode não ser tão ruim, porque quando ocorre o implit, você está diminuindo a pulverização de ações no mercado e são menos ações que podem ser usadas para aluguel de ações, que acaba gerando um preço mais artificial no mercado. Enquanto que um capital social mais desdobrado, como que era agora o Banco do Brasil, pode gerar um maior número de ações alugadas. Então, sempre é bom olhar para todos esses aspectos. Claro, como o Banco do Brasil está indo muito bem, não há interesse dos especuladores em alugar as suas ações, mas em algum momento isso pode acabar acontecendo e tendo um capital social mais pulverizado, a tendência é que isso seja pior nesses momentos. Mas veja, aqui também coloca em xeque a afirmação de que o que importa é o número de ações acumulada. Isso é verdadeiro desde que a empresa não faça desdobramentos. A Louise Barsi já declarou que vai votar contra esse desdobramento porque vai aumentar a base acionária e ela não quer o aumento dessa base acionária. Ela quer uma base acionária mais enxuta, que aí sim eu posso utilizar desse critério do número de ações quando nós estamos tratando da estratégia de dividendos. Porque veja, se o que importa é o número de ações, e por isso eu tenho que tentar acumular o maior número de ações possível no curto prazo, se a empresa expande esse número de ações, isso acaba com o meu planejamento como investidor. Então é por isso que eles irão votar contra, e porque eles preferem um capital social mais comprimido. E eu tendo a concordar com isso. Só que nós sabemos que isso será aprovado e que provavelmente nós iremos ter um ganho de capital aqueles que se posicionaram previamente, porque gera esse efeito clientela, o pessoal já começa a recomendar a compra e isso pode ser uma armadilha. Portanto, quer comprar Banco do Brasil ou aumentar posição? O momento é agora. Eu vou ficar quieto, não irei fazer nada, porque muito provavelmente no pós-desdobramento vai haver alguma correção. Não há como você supor que um ativo vai ficar subindo sem nenhum respiro. Nada sobe até o topo sem determinados intervalos. Vamos lembrar aqui que a bolsa ou uma ação sobe caindo. Então cuidado com o excesso de otimismo. Coloque a razão acima da emoção. Racionalmente, isso aqui não muda nada em termos de geração de valor. Apenas aumenta-se a liquidez do papel, não vai aumentar o seu dividendo, o dividendo será o mesmo na prática. O que pode aumentar é um ganho de capital caso você queira estar fazendo um trade no momento. E penso que não seja esse o caso. Lembrando também que com esse desdobramento, o dividendo cai pela metade. Se você espera um dividendo por ação em Banco do Brasil de R$ 5,
agora você deve esperar de 2,50, algo muito simples. Portanto, o desdobramento, que era para ser algo indiferente quanto ao preço, na prática ele não é indiferente porque gera uma certa alta nas ações. E outras pessoas sim vão acabar comprando no mercado de lote padrão, então gera-se uma demanda maior. Mas isso é temporário, é só, digamos, uma hype inicial em virtude desse evento societário. Depois, os preços se ajustam. Ademais, se você exige um prêmio de risco mínimo de 9 a 10% de dividend yield em Banco do Brasil, o momento de comprar não seria agora. Eu particularmente exijo pelo menos 10%. E como já há projeções do mercado de que o Banco do Brasil não vai mais crescer tanto, comprar agora pode fazer com que você tenha um dividend yield potencial de 8 ou no máximo 9, e aí você vai acabar pagando mais caro pelo ativo, estando exposto a uma empresa estatal e aumentando-se a sua duration, o tempo médio que você vai ter o retorno do seu investimento. O ideal é a gente reduzir a duration, principalmente com empresas estatais. Lembrando da distinção, porque eu já vi pessoas equivocadamente comentando a respeito disso, da distinção técnica entre empresa pública e empresa estatal. Empresa estatal é toda empresa que tenha o controle acionário pelo Estado. Não necessariamente o Estado é o dono completo da empresa, como é o caso da Caixa Econômica Federal, que é empresa pública. Mas empresa estatal é toda aquela que tem o controle do Estado no meio. O Estado tem pelo menos 50% das ações. Então é um gênero. O gênero empresas estatais comporta as espécies empresa pública, quando 100% capital social é do governo, e sociedade e economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, em que o governo tem pelo menos 50% das ações ordinárias mais uma. Então essa é a distinção técnica, apenas a título de curiosidade. Em resumo, portanto, não gosto muito de bonificações, pelos motivos que elenquei. Não se gera nenhum valor para acionista e ainda causa imprevisibilidade quanto ao preço médio e quanto, obviamente, o futuro imposto de renda que você irá pagar como acionista. E quanto ao desdobramento, para mim deveria ser algo indiferente ao investidor de longo prazo. Para o trader pode fazer sentido. E aí o melhor momento para comprar seria antes da realização da bonificação, porque as ações já estão subindo, então já vai estar tudo no preço quando ocorrer ali a dobra do capital social, do número de ações. Na verdade, o capital social é o mesmo, você só vai dobrar o número de ações. Lembrando que se um capital social fica extremamente pulverizado em número de ações, isso favorece especuladores quando o papel está indo mal. E aí você gera uma pressão vendedora muito forte, e aí você precisa estar ciente disso. E que o critério de acúmulo de número de ações só faz sentido quando a empresa não fica fazendo sucessivos desdobramentos. É por isso que a Louise Barsi quer votar contra esse desdobramento, porque na visão dela, somente hoje entre os bancões Banco do Brasil e Santander possuem uma base acionária adequada, ao contrário dos demais bancos. De qualquer forma, não sou o dono da verdade, obviamente que eu posso estar errado, então já deixa sua opinião fundamentada aqui nos comentários e eventualmente compartilhe esse vídeo com quem quiser para melhorar o debate a respeito do tema, para não ficar apenas no âmbito superficial.